Pastor Fernando Alves, pastor da multidão, é pipocou. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 43. E eu quero ler apenas o versículo de número 4, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careã, nem nenhum de todos os capitões dos exércitos e todo o povo, a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Irmãos amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que nos traz uma palavra que fala a respeito de uma mensagem de Deus para a segurança do povo de Judá. Fala também a respeito da destruição se eles fossem para o Egito. Diz a Bíblia Sagrada que aconteceu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor através do profeta Jeremias. E a Bíblia revela que então chamou Joanã, que era o filho de Careã, e todos os capitões do exército que com ele estava, e todo o povo, desde o menor até o maior. Jeremias, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, visão de Deus, mensagem de Deus ardendo no coração. O que foi que ele fez? Ele teve a alegria de chamar Joanã e de passar para ele aquilo que Deus lhe ordenou que passasse. Joanã não andava sozinho, andava com ele Careã, que era, e todos os capitões ou capitães do exército que com ele estava, e a todo o povo, desde o menor até o maior. Jeremias, como profeta conhecido, reconhecido, respeitado, vida no altar, compromissado com Deus, o que foi que ele fez? Ele chamou os homens e ele disse, conforme está escrito no capítulo 42, versículo de número 7 e 8 e 9 e 10 em diante, diz que, e disse-lhe assim, diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar as vossas súplicas em sua presença. Ele disse, se de boamente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho dito. Aqui, Jeremias, usado por Deus, autorizado por Deus, cheio de Deus, ele disse para o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele enfatizou, ele deu total segurança ao povo, a Joanã, a Careã, a todos os capitões. Ele deu total segurança. Quando ele disse assim, diz o Senhor Deus de Israel. Quando ele falou o Deus de Israel, ele estava deixando bem claro para Joanã, Careã e também para todos os capitões, que quem estava falando, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus grandão. Ele não estava pregando um outro Deus. Ele não estava pregando ou não estava entregando
uma mensagem no nome de deuses falsos. Ele não estava entregando uma mensagem pela emoção, ele estava entregando uma mensagem de Deus para que o povo se conscientizasse e ficasse no lugar que Deus queria que eles ficassem. E o profeta Jeremias, ele deixou bem claro quando disse que assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica em sua presença. Ele disse, se de boa mente ou se de boa vontade ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei, e vos plantarei e não vos arrancarei. Observe a forma que Deus usou Jeremias. A intenção era boa para que o povo ficasse aonde Deus queria que eles estivessem. E Deus garantiu que se eles ficassem, Deus não iria arrancar. Muito pelo contrário, ele disse, eu não vos destruirei, e vos plantarei e não vos arrancarei. Que coisa, né? Se o povo ficasse onde Deus queria, primeiro, Deus não ia destruir. Segundo, Deus não ia arrancar. E terceiro, Deus iria cuidar deles. Porque o Senhor não queria ver o mal do povo. A Bíblia Sagrada diz que o dito que eles temiam, os caldeus, nesta passagem o Senhor lhe disse que não são os babilônios que estão no controle, irmão. E que Deus é quem estava no controle da vida deles. Eles temiam, eles queriam seguir, e Deus usa Jeremias para eles ficar. Quando Deus, ele bradar para nós ficarmos aonde Deus quer, é melhor ficarmos. Eles estavam temendo aos caldeus. O povo de Israel estava temendo aos caldeus. O povo de Judá estava temendo aos caldeus, porque o povo entendia que quem estava no comando ou no controle de tudo que entrava e de tudo que saía eram os caldeus. Só que o controle estava na mão de Deus. E o Senhor disse, não são os caldeus, não são os babilônios que estão no controle. Ele está tudo no meu controle. É muito bom quando temos essa certeza que todas as coisas estão no controle do Deus grandão. E ele usa Jeremias dizendo no capítulo 42, versículo 11, ele usa Jeremias dizendo, não temas ao rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não os temas, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar da sua mão. Eu não sei a quem você está temendo, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, ele manda lhe dizer para você não temer a ninguém, porque o Senhor está convosco para vos salvar e vos livrar da sua mão. Está escrito no capítulo 42 de Jeremias, versículo 11. O Senhor está dizendo para você não temer ao rei da Babilônia. Eu não sei a quem você está temendo. Essa pessoa pode não ser um rei, mas pode ser alguém que você está temendo. E o Senhor está dizendo que não é para temer, porque o Senhor
Ele está contigo para te salvar, para te livrar da mão de alguém. Diz a Bíblia Sagrada que Jeremias, quando transmitiu essa palavra, o povo se sentiu debaixo de uma cobertura. E nós começamos a entender pelo Espírito Santo de Deus como é bom servir aquele que não está em sujeição a ninguém, a nenhuma pessoa e nem a nada. Deus não se sujeita a nada. Deus não se sujeita a ninguém. Deus não se rende diante de nada. Deus não se rende diante de ninguém. Não existe ninguém na face da terra, no céu, que mande, que ordene, que controle, que venha manipular ao Deus grandão. Então Deus aqui estava trabalhando na vida do povo e o povo estava começando a entender que Deus não estava sujeito a ninguém. Deus não vivia ou não vive em sujeição de nenhuma pessoa e nem nada. A Bíblia Sagrada revela que quando o profeta Jeremias transmitiu esta palavra para o povo, ele transmitiu passando uma segurança para o povo de que Deus estava livrando eles das mãos do rei da Babilônia e de todos que se levantassem contra ele. Diz a história da Bíblia que não existia ninguém responsável que podia fazer com o povo o que queria. Por que não? Porque Deus não perdeu o controle da situação. Meditando nesse texto da Bíblia Sagrada, Deus deu a garantia que estava com eles para salvar e para livrar da mão do rei da Babilônia. Deus te garante nesta oportunidade que Ele está contigo para te livrar das mãos de alguém. A Bíblia nos revela que Jeremias, ele segue no meio do povo, o povo inquieto e Jeremias pregando, o povo querendo entrar em desespero e o profeta no meio do povo. Profeta que é profeta, ele não arreda o pé. Profeta que é profeta, ele não corre, ele não sai do lugar enquanto Deus não completar a obra, enquanto Deus não fazer o povo entender tudo o que ele quer para a vida do povo. No capítulo 42, versículo 12, ele disse: e vos considerei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar para a vossa terra. Sabe o que Jeremias estava dizendo? E vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia. Quando eu sou misericordioso diante de uma situação, Deus é misericordioso para comigo. Ele disse: mas se disserdes, não moraremos nesta terra, não obedecemos assim a voz do Senhor vosso Deus. Sabe o que Jeremias está dizendo? Se vocês disserem não, e vocês quiserem morar nessa terra, e vocês não obedecer a voz do Senhor vosso Deus, ele estava dizendo, o povo estava dizendo não. Ele disse: como pode observar vocês que Deus está sendo atencioso com vocês, e vocês não estão sendo atencioso à voz de Deus. Queridos, nós precisamos ser atencioso à voz de Deus. Nós precisamos ser atencioso àquilo que Deus quer para nós. O que Deus quer para você, seja atencioso.
Não queira lutar contra a vontade de Deus. Ele disse, não. Ele disse, morreremos nesta terra não obedecendo assim a voz do vosso Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que fazer por onde obedecer a voz do nosso Deus grandão. Nós temos que fazer por onde obedecer aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso, aquele que é tremendo, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou para uma grande obra. Obedeça. Segredos de alcançar vitórias, segredo de alcançar a graça, segredo de obter sabedoria, segredo de alcançar milagres e maravilhas é obedecer. E ele disse, não moraremos nesta terra, não obedecendo assim a voz do Senhor vosso Deus. Irmãos, todos que não obedecem a voz do Deus grandão vivem pagando um alto preço. Meu Deus do céu, eu tenho que falar. Todos que não obedecem à voz do grande Deus vivem pagando um alto preço. Por isso que é importante você obedecer à voz do grande Deus. Por isso que é importante você aceitar o que Deus quer para você. Por isso que é importante você glorificar a Deus para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Meu Deus. E o povo não queria. Como se pode observar, amados, muito mais. O povo estava dando muito mais atenção à vontade, à voz da carne do que à voz de Deus. Nós identificamos pontos negativos na vida do povo. O primeiro ponto negativo que nós identificamos, o povo não quis o que Deus queria para ele. Você que está aí, é importante que você aceite o que Deus quer para você. O povo não estava querendo aceitar o melhor de Deus para a vida deles. Um ponto negativo deles, a negatividade, irmão, a rebeldia, o interesse próprio, a vontade carnal, ela traz consequências, ela traz percas, ela traz sofrimentos, ela traz uma série de coisas. Meu Deus, essa palavra é boa. Diz a Bíblia Sagrada que os pontos negativos que eles tiveram foi seguir conforme o que a carne, o que o coração deles estava mandando eles seguir. Nós temos que ser muito cauteloso com isso. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos viver, nós não podemos aceitar aquilo que a carne quer para nós. Nós temos que lutar contra. Meu Deus, o povo disse não, moraremos nesta terra. O povo queria ficar onde Deus não queria que eles estivessem. E esse ponto negativo trouxe consequência. Sabe por quê, amados? Porque eles estavam querendo a vontade deles. Eles não estavam querendo a vontade de Deus. Eles não estavam querendo o querer de Deus. E todos que não querem o querer de Deus verdadeiramente sofrem consequências terríveis. Meu Deus do céu, que palavra é essa? É os pontos negativos que nós temos que ter cuidado, que nós temos que ser prudente, que nós temos que ser vigilante para nós não sofrermos consequências terríveis
para nós não sofrermos, não passarmos por situações caóticas, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 42, versículo 14, dizendo: não antes iremos para a terra do Egito, a qual não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome, e ali e lá morreremos. Olha para onde o povo queria ir, para a terra do Egito, porque eles entenderam que lá na terra do Egito eles não iriam ter guerra, eles não iriam ouvir som de trombeta, nem teremos fome, e lá morreremos. Eles estavam pensando que na terra do Egito não ia ter guerra, não ia haver guerra, na terra do Egito não ia ouvir som de trombeta, na terra do Egito eles não iriam passar fome, não ia ter fome. Então, queridos, eram pensamentos dele. Existem pensamentos que Deus não está, e nós temos que ser muito cauteloso a respeito disso. Nós temos que ser muito prudente. A Bíblia Sagrada nos revela que qualquer que fosse o motivo para que eles agissem dessa maneira, parece que a causa ia complicando muito mais. E eu fico pensando comigo o tamanho do sofrimento do profeta, tentando guiar o povo, orientando, fazendo por onde o povo viesse receber a orientação, fazendo por onde o povo viesse receber a graça de Deus na vida deles. O povo cabeça dura, o povo de dura cerviz, meu Deus do céu, e o profeta sofrendo diante da situação, estava no meio. O profeta poderia dizer: olha, eu vou embora, se vocês não querem me ouvir, siga os seus pensamentos, siga o coração de vocês, e eu vou embora. Eu não vou ficar me perturbando, esquentando minha cabeça com vocês, não. Mas o profeta Jeremias, irmão, Jeremias, um profeta convicto, cheio da graça, do óleo, da unção, do azeite de Deus na vida dele. Então ele permaneceu por amor ao povo, porque ele estava vendo que o povo estava cego, ele estava vendo que o povo não estava enxergando, ou seja, vendo como ele estava vendo as coisas. Meu Deus! No tempo antigo, o povo dizia que ia para o Egito, porque lá não tinha guerra. O povo dizendo que ia para o Egito, porque lá não ia ouvir som de trombeta. O povo estava dizendo que ia para o Egito, porque lá não iria passar fome, não ia ter fome. Irmão, era uma cegueira que só quem estava no Espírito Santo de Deus, como profeta Jeremias, é que identificava. Mas o povo queria ir. O povo, irmão, quer ir para onde quer. Eita, eu não sei que tanta insistência é essa sua. Eu não sei quantas pessoas Deus já falou. Eu não sei quantas pessoas Deus já usou para lhe orientar, para falar o seu coração, para lhe fortalecer, para lhe encher da graça e do azeite dele. Mas é importante que você aceite a vontade de Deus e não a vontade da carne. Aceite a vontade de Deus para você. A vontade de Deus, geralmente, ela vem de encontro à nossa. Mas o povo não queria aceitar. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, irmãos, aceite a vontade de Deus. Hoje, aceite a vontade de Deus. Agora, aceite a vontade de Deus. De manhã, de tarde, à noite, aceite a vontade de Deus. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, irmão, meu Deus, quando nós aceitamos a vontade de Deus,
Deus nos traz, Deus nos faz prosperar. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, Deus cuida de uma maneira poderosa. Quantas vezes que Deus está trabalhando para nos beneficiar, quantas vezes Deus está falando conosco e nós não queremos aceitar a vontade de Deus. O tema da mensagem hoje para você é: aceite a vontade de Deus. Queira aceitar a vontade de Deus hoje, queira aceitar a vontade de Deus amanhã, queira aceitar a vontade de Deus depois, e você vai ver que Deus vai lhe abençoar grandemente. A Bíblia revela que ele estava no meio do povo, estava trabalhando, estava fazendo de tudo para que o povo aceitasse a vontade de Deus, e o povo estava resistindo. Você que está aí, minha amada, você está fazendo por onde aceitar a vontade de Deus? Meu Deus, essa palavra é boa. Essa palavra nos fortalece, essa palavra nos anima, essa palavra nos ensina. Aceite a vontade de Deus, irmão. Ainda que ela venha de encontro à sua, ainda que ela esteja dizendo que a sua não vai dar certo, ainda que ela esteja indo muito mais além do que a sua vontade. A vontade de Deus. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Aceita, irmão. O povo não queria, e Jeremias estar no meio do povo. Permita-me, cheio de paciência, minha gente. Jeremias estava no meio do povo, cheio de paciência, mostrando para o povo os contra, mas o povo não estavam dando ouvido, aceitando os contra. E geralmente é assim, não é? Quando um profeta, uma profetisa, transmite uma mensagem de Deus que o povo carnalmente vê que não está lhe trazendo benefício, geralmente as pessoas não aceitam, não querem aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu provo para você que a vontade de Deus, é a Bíblia que diz, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Quer que eu prove para você onde está escrito? Eu provo para você. Livro aos Romanos, capítulo de número 12, né? É a palavra, irmão, que liberta, é a palavra que transforma. Livro aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. A Bíblia Sagrada diz: mas transformem-se pela renovação. Renovação de quê? Da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Olha, como está escrito, está na palavra, irmão. Está em Romanos 12 e 2. Em Romanos 12, 2, nos ensina que nós precisamos ser capazes de experimentar e também de comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Seja capaz, mulher. Seja um homem capaz, servo do Deus Altíssimo. Capazes de experimentar e também de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você consegue aceitar
a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você vê a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Quantas pessoas que a bênção de Deus não é derramada sobre a vida dessa pessoa, porque não quer aceitar, não é capaz, não está se capacitando para experimentar. Eita, glória a Deus! Eu tenho que ser capaz, eu tenho que me capacitar todos os dias. Sabe para quê? Para exatamente experimentar. Eu quero experimentar as coisas boas de Deus. Eu quero experimentar aquilo que Deus tem para mim. Eu quero experimentar aquilo que um dia alguém experimentou. Eita glória! Eu consigo experimentar aquilo que um dia os pregadores experimentou. Os pregadores antigos, os profetas antigos, eles viveram no meio do povo, eles trabalharam na obra do Deus grandão, aceitando. Eles foram capazes, meu Deus, ou seja, Deus os capacitou para que eles viessem experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmão, essa palavra é muito forte, minha gente. Essa palavra é muito forte. Peça a Deus, Deus me capacita, me faz ser uma pessoa capaz. Eu quero ser capaz de experimentar. Eu quero ter a certeza que eu estou experimentando, eu estou provando, eu estou experimentando e eu quero comprovar a respeito da tua vontade, que é boa, que é perfeita. Ó, irmão, vamos experimentar a vontade de Deus, irmão. Experimentar a vontade de Deus hoje, amanhã, depois. É o que Deus quer. Quantas pessoas que já não vivem, que já não experimenta, já experimentou, não é? Vamos experimentar, oh glória. Vamos comprovar a respeito da grandeza de Deus, a respeito da presença de Deus, a respeito da voz de Deus. A voz de Deus é o quê? É boa, irmão. A voz de Deus é o quê? Agradável, irmão. A voz de Deus é o quê? Perfeita, irmão. Oh, glória. A vontade de Deus. Aceita a vontade de Deus, mulher, na tua vida. Quantas mulheres, quantos homens que não querem aceitar a vontade de Deus. Nossa, existem coisas que nós temos que aprender, irmão. Quantas pessoas que estão dentro de igreja, mas ainda não experimentou, não comprovou. Tem que comprovar a respeito da vontade de Deus. 3 coisas eu posso aqui falar da vontade de Deus, e eu fico aqui o tempo todo, e Deus vai mandando palavras maravilhosas para que eu possa transmitir. Eu preciso experimentar e comprovar 3 coisas: que a vontade de Deus ela é boa, que a vontade de Deus ela é agradável, e que a vontade de Deus ela é perfeita. Deu para entender? Boa, agradável e perfeita. Mas nem todo mundo quer aceitar a vontade de Deus. E o tema da mensagem hoje é: aceite a vontade de Deus. Sabe que às vezes nós estamos passando por situações, e a situação, meu Deus, ela é a vontade de Deus? E pastor, às vezes nós estamos passando por situações, e o que nós estamos passando é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos 12:2, como já falei. Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus, irmão. Quantas coisas, meu Deus, quantas coisas que é a vontade de Deus e nós não queremos aceitar. A vontade de Deus. Está enfrentando guerra, é a vontade de Deus, vai em frente. Está sofrendo perseguição, é a vontade de Deus, essa situação aí, para que tu venha amadurecer, para que Deus venha mostrar quem é quem, para que Deus venha te revelar quem são as pessoas, meu Deus do céu,
Que palavra boa. É para que você entenda, minha amada. É para que você entenda, meu querido, que Deus quer que você aceite a vontade de Deus. Tem muita gente, eu vou falar que eu não sou dragão para engolir fogo. Tem muita gente que vive, que já se acostumou. Eita, calabadai, deribidikimicamancho. Quantas pessoas que já se acostumaram, irmão, a ouvir, a aceitar, a ouvir a voz de Deus, a aceitar a vontade do próprio adversário. Quantas pessoas que experimentou e comprova que a vontade do adversário está sendo realizada na vida dele ou na vida dela e ela não faz nada. Você que está aí, você está aceitando a vontade do adversário para a sua vida e não está fazendo nada, não está reagindo. O tempo é de reagir, irmão. O tempo é de cair em si. O tempo é de entender, irmão. Nós que vivemos dentro da obra de Deus, todos os dias nós vamos amadurecendo. Todos os dias nós vamos aprendendo com Deus. Que hóstia, que me camante. Irmão, sabe uma das coisas que eu muito me alegro? É quando Deus me mostra a verdade, as coisas, sabe? Do nada, Deus nos mostra as coisas, não é verdade? Por quê, irmão? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Um dia um pastor disse assim para mim, a respeito de um obreiro dele. Você crê nisso? E às vezes o tempo passa e nós, às vezes, não queremos acreditar. Um dia um pastor que me viu com um obreiro dele, e eu até no dia eu pensei assim, eu disse, esse pastor está com ciúme. Eu pensei, eu não vou mentir. Eu disse, meu Deus, o pastor deve estar pensando que eu quero tomar o obreiro dele. Mas ele me disse uma coisa assim, eu disse, olha, pastor Fernando, pois não, pastor, um homem de Deus, nego velho de obra, sabe, irmão? E ele disse assim para mim, acredite no que eu vou dizer, irmão, não se escandalize não. Mas ele disse isso a mim porque ele sabia. E eu confesso que eu não quis aceitar aquilo. Ele disse assim para mim, pastor Fernando Alves, Pai do Senhor, quando vai voltar para ministrar a palavra aqui novamente, eu disse, quando o senhor marcar, pastor, estou à disposição. Só o senhor dizer antecipado que eu venho. E ele disse assim para mim, vem aqui, meu filho. Ele disse, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Aí ele disse, cuidado com o obreiro fulano, que ele é um obreiro covarde. Possivelmente ele já tinha feito algo, ele já tinha realizado, ou foi covarde com um pastor para ele me dizer isso. E eu, tudo bem, tá certo, pastor, muito obrigado, mas sabe aquele muito obrigado não aceitando aquela palavra? Assim, não, jamais. Jamais, esse obreiro, não. Aí depois pensando, se ele tá pensando que eu quero tomar o obreiro dele, meu Deus, me cubra, Jesus, desse negócio. Mas o tempo passou, irmão, e não deu outra não, meu filho. Viu? Não deu outra não. Por isso, irmão, aí a gente amadurece com essas tais coisas, sabe? Por isso, irmão, que é importante, meus amados, é importante ouvir a voz de Deus. É importante ouvir o que um homem de Deus ele transmite. É importante ouvir o que o homem de Deus está falando, irmãos. E não deu outra. Eu me deparei com a situação. Eu disse, meu Deus, olha para aí. Que coisa, né? Pois eu aprendi, irmãos, a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi a entender a respeito da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Eu quero aceitar na minha vida, eu quero aceitar na minha casa, eu quero aceitar por onde eu chegar, por onde eu passar, aonde eu chegar, eu quero aceitar somente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aceite a vontade de Deus, irmão. Tudo aquilo, queridos, meu Deus, isso aqui é mensagem para eu passar aqui o tempo todo. Eu nem entrei ainda no capítulo 43, onde fizemos a leitura da palavra. Meu Deus do céu. Eu aprendi, irmão, a aceitar a vontade de Deus.
Quando você estiver enfrentando um problema, já pergunta para Deus: Deus, é a sua vontade? Quando você identificar que é a vontade de Deus, irmão, aceite. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ou seja, a vontade de Deus só traz coisas boas para a gente. O que está te trazendo coisa ruim? Eita, não é de Deus não, meu irmão. Tudo aquilo que é ruim não é de Deus, é do diabo. Eu falo logo, vou direto ao assunto. Tudo aquilo que não é agradável, qual é o momento, o que tu estás enfrentando que não é agradável? Não é de Deus. O que é que tu estás fazendo ou vivendo que não tem perfeição? Não é de Deus. O que é de Deus é perfeito. Ei, que hóstia! Que me meu Deus, é boa essa palavra, eu gosto. Coma, e quem não gostar que coma menos. Se está andando pela imperfeição, é o próprio diabo que está lhe levando. Se está trabalhando para Deus com imperfeição, é o próprio inimigo que está te usando. Conhece alguém que trabalha na obra? Pastor, tem alguém que trabalha e trabalha muito, mas não trabalha com perfeição. Então não é de Deus. Deus não está aceitando esse trabalho feito de todo jeito. As coisas de Deus têm que ser feitas com muita perfeição, irmão. Meu Deus do céu. Oh, glória! Aqui você não vai ouvir balela não, meu filho. Aqui eu prego Bíblia para você comer. Eu lhe ensino a ser crente. Eu lhe ensino a sobreviver dentro do Evangelho. Nós que carregamos uma Bíblia, nós que anunciamos que somos crentes lavados e remidos do sangue do Cordeiro, nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que não é perfeito, não é de Deus, é do próprio inimigo. Então, aceite a vontade de Deus. Meu Deus, é boa essa palavra. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Mas, menino, vai pensando que eu vou aliviar. É Bíblia. Para você comer, para você consertar a sua vida. Bote sua vida no altar. Pare de estar aceitando o que não presta, o que não é agradável, o que não é perfeito para você. Oh, palavra boa. Oh, palavra boa. Essa palavra é boa, irmão. Quantas pessoas que aceitam o que não é bom? Uma amizade que não é boa. Um amigo que não é bom, é verdade. Um amigo que não é agradável, porque tem pessoas que são desagradáveis. Eita, vai de encontro ou não vai? Vai de encontro ou não vai? Vai pela contramão do que a Bíblia diz ou não? E eu quero conversa com quem não é bom, rapaz. A conversa é, opa, bom dia, boa tarde, boa noite, fica pra lá que eu venho por aqui. É assim mesmo. Vocês aliviam, pagam preço, né? É boa, é pessoa boa, tamo junto. Serve não, fica pra lá. Meu Deus, pastor, você é doido? Doido o quê? Eu tô transmitindo a palavra, irmão. Essa palavra eu transmito na autoridade do Deus grandão. Só falo o que o Deus grandão manda. É boa, é gente boa. Tô aqui, tamo junto, firme e forte. Presta não, vai pra lá, longe de mim, sangue e fogo. É agradável? Maravilha. Rapaz, fulano é tão agradável. O agradável que a Bíblia diz não são pessoas que vivem agradando carnalmente, não. Pessoas agradáveis. Pessoas perfeitas. Perfeita que eu digo não é 100% de perfeição, mas é aquela pessoa que você está ciente que essa pessoa vive lutando para acertar, lutando para fazer o que é certo, porque não existe ninguém 100% perfeito, mas luta para acertar. Faz por onde fazer as coisas conforme Deus manda. É uma pessoa boa que aceita a vontade de Deus. Agradável porque aceita a vontade de Deus. E perfeita porque faz o que Deus manda. Então, essa pessoa vive buscando a perfeição de Deus, irmão. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então,
Por isso, aceite a vontade de Deus para a sua vida. Aceite. Sabe o que o adversário queria? Quando ele tentou Jesus, ele estava querendo, por ele não ser bom, por ele não ser agradável e por ele não ser perfeito. Porque uma pessoa que não é boa, que não é agradável, que não é uma pessoa que procura a perfeição diante de Deus, ela se revela. O diabo estava lá em cima, gente, mas ele não era bom, ele não era agradável, ele não era perfeito. E ele se revelou quem realmente ele era. E ele olhou e disse: eu vou sentar na cadeira, eu vou. E Deus disse: desça daqui. Jogou. E ele caiu. Meu Deus. Vive por aí perturbando mente, perturbando casamento, perturbando vida profissional, perturbando os crentes que dá brecha para ele. Eita, que palavra boa. Tem glória ainda? Tem no finalzinho da mensagem, ainda tem glória? Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que a rebelião do resto. Quem ouviu o profeta, maravilha, seguiu em frente e aceitou a vontade de Deus. Quem não ouviu se rebelou. Aí no capítulo 43 é exatamente onde eu ia entrar e falar muita coisa boa de Deus. Sabe o que aconteceu? Os que se rebelaram, eles foram conhecidos e reconhecidos como o resto. Os que se rebelaram, diz a Bíblia no capítulo 43, versículo 3 e 4, mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para que nos matem, ou nos levem cativo para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nenhum de todos os capitões do exército e todo o povo, e a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Não obedeceram e foram tratados como os rebelados, e o resto Deus o tratou como o resto, porque eles não obedeceram. Irmãos, todos que não obedecem, todos que não aceitam a vontade de Deus, eles não são tratados como pessoas que têm qualidade. Eita, agora eu ia entrar aqui, a lapada ia descer, e o Senhor ia consertar muito mais. Mas eu quero entender pelo Espírito Santo de Deus que esse alimento, ele é suficiente para te manter de pé. Receba essa palavra. Não faça como fez Baruque, filho de Nerias. Não faça como fizeram os rebelados, que se rebelaram porque queriam fazer conforme a vontade deles e pagaram um preço altíssimo. Foram tratados como resto. Meu Deus. Que o Senhor te ajude, que a partir de hoje você aceite a vontade de Deus e o Senhor te fará prosperar. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.